Agora vamos a Brasília. Por lá, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o Plano Nacional de Testagem para a Covid-19, reduziu o intervalo de doses de vacina e, além disso, reagiu à ação do governo Dória no Supremo Tribunal Federal por mais vacinas para São Paulo. Luciana Verdolim, direto de Brasília, para conversar conosco ao vivo. Luciana, o que foi dito, então, pelo ministro? Bom dia, Lívia. Bom dia, Marcelo. Bom dia também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. O ministro ontem foi bem duro ao questionar ao rebater alegações do governo de São Paulo, ao afirmar que não se ganha nada, acaba causando mais problemas, mais instabilidade no Programa Nacional de Imunização. Essa decisão, não só de São Paulo, mas também de outros estados e até mesmo de algumas prefeituras, de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para aumentar o número de doses. O ministro foi até irônico, disse que se São Paulo não tivesse mesmo as doses que afirma que deveriam ter sido enviadas para o estado, não teria como nesse final de semana ter feito aí a virada da vacina. O ministro voltou a ressaltar que os estados, principalmente do Sudeste, receberam mais doses que estados do Nordeste e lembrou que muitas vezes, pelo menos no início da imunização, o número de doses, de acordo com ele, levava em conta o número de idosos em cada estado brasileiro, o número de pessoas com comorbidade, aqueles públicos prioritários. Por isso, garantiu que não há nenhuma distorção no número de doses enviadas para São Paulo. Aqui no Distrito Federal também houve questionamento, o governo local cobrou mais doses para o Ministério da Saúde, reclamando também de que teria recebido um número menor. No caso aqui do Distrito Federal, essa reclamação surtiu efeito, o Ministério da Saúde encaminhou cerca de 200 mil doses extras aqui para o governo do Distrito Federal. No caso aí de São Paulo, Marcelo Queiroga, inclusive, ressaltou que os representantes do Estado retiraram do Instituto Butantan mais doses do que eram devidas ao Estado. Então, aí a polêmica está formada, a expectativa é de mais desdobramentos e o ministro da Saúde disse que vai sim defender o posicionamento dele junto ao Supremo Tribunal Federal. O ministro também explicou, Lívia, que o que vai acontecer a partir de setembro. A expectativa é de que diminua o prazo entre a primeira e a segunda dose, por exemplo, da Pfizer. Hoje são 90 dias de distância. Lá em setembro, a partir de setembro, a expectativa é de que as duas doses sejam aplicadas com uma diferença de apenas 21 dias. Por quê? Porque o governo está muito preocupado com a variante Delta. De acordo com Marcelo Queiroga, pelo menos por enquanto, a situação está mais ou menos sob controle. Os números estão baixos, há uma tendência de enfraquecimento da pandemia, mas que é preciso ficar de olho. Até por conta disso, ontem foi feito o projeto piloto desse programa de testagem, que foi anunciado lá no início do ano pelo governo federal. Ontem foram testadas 200 pessoas aqui em Brasília, perto de uma feira popular. A expectativa agora de agosto é de que sejam aplicados 4 milhões de testes e, ao todo, o governo tem 60 milhões de testes que deverão ser aplicados em outros estados, em outros municípios. O ministro Queiroga também alertou que tem 7 milhões de pessoas que estão com a segunda dose atrasada. Por isso, ele fez um apelo para que quem tomou a primeira dose de qualquer vacina em qualquer estado brasileiro, que fique atento, dê uma olhada no cartão de vacinação, olhe a data que deve retornar ao posto. Se essa data já tiver passado, não tem problema. Toma lá a segunda dose para garantir a imunização total. E ainda aí em Brasília, os senadores Marcos Rogério e Humberto Costa reagiram às afirmações de Jair Bolsonaro. O presidente da República prometeu ir ao Senado para pedir o impeachment dos ministros do STF. Luciana, olá a você. Há alguma manifestação do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, em relação a esse assunto? Olha, oficialmente não teve nenhum posicionamento ainda oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas a gente sabe, alguns interlocutores, alguns assessores estão sinalizando que dificilmente essa questão envolvendo processos contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o ministro Roberto Barroso possam avançar lá no Senado Federal.
O que o presidente Bolsonaro está questionando? Ele está questionando decisões que foram tomadas pelos ministros, o posicionamento dos ministros, e avalia que eles podem enfrentar processos por crime de responsabilidade. O presidente ontem alertou, inclusive, que cabe ao Senado Federal avançar nessa questão. A senadora Simone Tebet até alertou o presidente Jair Bolsonaro de que é o Senado também que é responsável por analisar crime de responsabilidade contra o presidente da República. Então, ela disse o seguinte, que quem pede para bater em Chico, pede também, é preciso lembrar que o Francisco habita o mesmo artigo 52 da Constituição Federal. O que ela quis dizer com isso? Se o Senado Federal é o lugar que é o responsável por analisar denúncias contra ministros do Supremo Tribunal Federal, é o responsável por analisar também denúncias contra o presidente da República. Contra Jair Bolsonaro, são mais de 100 pedidos de impeachment que estão lá no Congresso Nacional. Contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, são mais de 10 pedidos, quase 20 pedidos contra ministros do Supremo. Dificilmente essa questão avança. O presidente Jair Bolsonaro diz que pretende conversar essa semana com o Rodrigo Pacheco. O senador Rogério Carvalho, que é um dos aliados mais fiéis do presidente Jair Bolsonaro, deixou muito claro que, no entendimento dele, quem é contra a investigação precisa levar em consideração que ninguém está acima da lei, que todos precisam prestar contas. E se há, sim, algum tipo de irregularidade, essa irregularidade precisa ser investigada. Não há por que se reclamar de um processo de investigação, o que é comum com representantes do Congresso Nacional, com representantes do Poder Executivo e por que não seria comum também com representantes do Poder Judiciário. Essa polêmica ainda vai longe. Foi uma resposta do presidente Jair Bolsonaro à prisão de Roberto Jefferson na sexta-feira. O presidente foi cobrado, inclusive, pela filha de Roberto Jefferson na sexta-feira à tarde, se ele não iria fazer nada. O posicionamento na sexta foi de silêncio absoluto dentro do Palácio do Planalto e ontem o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais se posicionando aí a favor de uma investigação dos ministros do Supremo. Com relação a Alexandre de Moraes, o problema é o inquérito das fake news, é o pedido de prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, é um dos investigados no processo das fake news, e contra o ministro Roberto Barroso é a questão envolvendo a polêmica do voto impresso. O ministro tem se posicionado dizendo que as urnas eletrônicas são seguras, que o processo eleitoral é seguro, entrou em pé de guerra com o presidente Jair Bolsonaro, que diz que as eleições do ano que vem não serão confiáveis, o resultado não poderá ser levado em consideração, pelo menos na avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Luciana Verdolim, muito obrigada pelas informações. Você volta com a gente aqui ao longo da programação. Qualquer novidade é só acionar a gente. Marcelo.